vamos começar, tá? Vamos continuar de onde a gente parou, tá? Era Vargas, tá bem? Lembrando que eu chamo de Era Vargas, tá? Recapitulando, semana passada eu chamo de Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas passou no poder, tá? Lembrando também que a gente vai ter justamente ele no poder justamente por causa da quebra daquele revezamento, tá? Da chamada política café com leite, né? Que era um acordo feito entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para ver, tá? Quem seria o próximo presidente. Então ficaria determinado assim: 4 anos São Paulo, 4 anos Minas Gerais. Né? Como eles não apoiavam muito, vamos dizer, o Washington Luiz, então o que é que acontece? Acontece de que o pessoal do Rio Grande do Sul faz essa queda, tá certo? Essa quebra, né, nesse acordo, e aí depõe o Washington Luiz, tá? Alegando também que o que ganhou na eleição, né, Júlio Prestes, ele teria ganho essa eleição de forma ilegal, fraudulenta. Né? Então, Getúlio Vargas, ele assume o poder de uma forma através de um golpe, tá? Então é aí que a gente começa. Lembrando que a Era Vargas, ele começa num golpe, né? Mas dura 15 anos, que a gente já tinha comentado isso na semana passada, né? Vai ser dividido em 4 períodos, tá? Em 4 períodos, né? Que a gente tem o governo provisório. Eu tô com o olhinho meio assim por causa do óculos, tá? Que o óculos deu zigue-zigue, eu estou numa dificuldade muito grande, mas tudo bem. Tá? Então vai ser dividido em 4 períodos o governo provisório, tá? Quando ele é eleito por via direta, ou seja, com a participação, né, do povo. No governo constitucional, que é quando ele faz uma constituição, né, vamos dizer que favorece praticamente a ele. E quando ele, vamos dizer assim, ele não obedece mais essa Constituição e ele vem como ditador. Por isso que a gente tem essa palavrinha ditador, porque o ditador, ele não obedece à Constituição, tá? Ele cria suas próprias leis, vamos dizer assim, ele funciona como um rei, tá? Um imperador. Então, vê, o governo provisório, ele ocorre, tá? Durante 4 anos, que seria num período normal do presidente, né? Lembrando que quem deveria assumir aí seria Júlio Prestes, né? Mas aí ele dá o golpe de Estado e ele fica no poder 4 anos, o período do presidente, então de 1930 a 1934. Depois vem quando ele vai ser eleito por via direta, ele já tá lá no poder, tá? E aí ele vai criar mecanismos para fazer o quê? Para fazer com que a população veja ele com bons olhos, tá? Que Getúlio Vargas não era besta nem nada. Nesse período aí é que ele vai ganhar, que já eu vou falar pra vocês, ele vai ganhar o título de pai dos pobres. Vocês vão ver já por quê, mas já deixando bem claro aqui que era porque ele não era besta nem nada. Ele já tinha a intenção de permanecer no poder, tá? E aí ele vai criar mecanismos para ficar. Tá bem? Por quê? Porque nessa época aí não podia, tá certo? Não existia reeleição, não é que não podia, não existia reeleição, ou seja, o presidente só passava 4 anos. Depois que acabasse os 4 anos, ele poderia vir, tá certo? Se reeleger, né? Mas, vamos dizer assim, permanecer no cargo não, tá? Então ele vem novamente, ele cria uma nova lei, tá? Para haver a reeleição. Então ele vai ser eleito por via direta, tá? Através da votação, que seria essa questão da reeleição, que antes não havia mais, tá? Então fica de 1934 até 1937, tá? Aí é quando ele vai, tá certo, criar outros mecanismos, né, para poder ficar, prolongar mais o tempinho. E aí, ó, ele vem, tá certo? Em 1937, e aí ele permanece 8 anos seguidos, fica até 1945, tá? Então vamos lá. Vê bem, no governo provisório, que é o que a gente vai ver primeiro, que foram os 4 anos, tá? De 1930 até 1934. Por que eu chamo de governo provisório? Porque na Era Vargas seria esse provisório aí, tá? Da questão de que ele deu o golpe de Estado, tá? Então seria provisório, porque na cabeça, né, do pessoal no Brasil seria o quê? Seria
ele não ficaria, né? Seria eleito uma outra pessoa porque foi um golpe. E ele tá ali naquele local, ele tá sendo presidente por causa da ajuda da junta militar. Vocês estão lembrados disso aí, né? Que antes ele foi atrás de quê? Ele foi atrás vamos dizer assim, de pessoas que pudessem manter ele ali, de gente rica, né? Os banqueiros, para ficar contra a oligarquia, que eram os cafeiros, que também tinham muito dinheiro. E ele também vai atrás de quem? Dos militares, que eram aqueles que poderiam defender ele. Então ele já estava aí no caminho certo, ok? Então vê bem. A gente vai ter o governo provisório, que eu já expliquei por que governo provisório, né? Porque na cabeça dos oligárquicos, né? Da oligarquia, ele seria colocado para fora, porque estava de forma ilegal, mas aí ele permanece. Tá? Então ele vai criar várias coisinhas, tá? Vários fatores, ou seja, ele já estava no governo, então ele vai mandar, tá? Então o primeiro fator que ele vai fazer é mandar dissolver Congresso Nacional, tá? Assembleia Estadual e Câmara Municipal. O que quer dizer isso? A gente tem no Brasil o Congresso Nacional, a Câmara, tá certo? As assembleias, né? Que as assembleias estaduais é o quê? É onde se faz as leis, né? Os deputados fazem a lei. Nos municípios, nas cidades, a gente tem as câmaras, né, de vereadores, que são eles que fazem as leis naquela cidade. Então, para não haver lei, né, para que Getúlio Vargas ele governasse sem ninguém criar lei, a não ser ele, então ele manda fechar tudo, tá? Então, a partir de agora, era ele que determinava e que decidia tudo, porque estava fechado o Congresso Nacional, tá? A Assembleia Estadual e as câmaras municipais, estava fechado tudo. Bem, outra coisa, aí, já que está fechado tudo, tá? Eu não vou ter governador, eu não vou ter prefeito, eu não vou ter né, pessoas que fossem eleitos pelo povo, então eu vou fazer o quê? Ele nomeou os interventores para os estados, tá? Esses interventores eram o quê? Eram pessoas conhecidas de Getúlio Vargas, que recebiam, vamos dizer assim, que eram amigos, né, braço direito dele, que estavam ali para decidir para fazer o que ele determinasse, tá? Ou seja, os interventores, estariam ali para dominar, né, os municípios, as cidades, os estados, tá, a mando de Getúlio Vargas. Então eles faziam ali o que Getúlio Vargas quisesse, mas eles teriam amplos poderes, tá? Teriam amplos poderes para fazer o que bem quisesse e entendesse, criar lei, tá? Cobrar imposto, tá bem? Determinar, vamos dizer, toque de recolher, tá? Agora, teriam que fazer isso obedecendo a Getúlio Vargas, tá certo? Outra coisa, Getúlio Vargas cria 2 ministérios, tá? 2 ministérios, o trabalho, que tem nome que só, mas são 2 ministérios. Um ministério que é o Trabalho, Indústria e Comércio, né? Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o Ministério da Educação e Saúde, né? Apesar de não ter muita coisa a ver educação e saúde, são coisas diferentes aí, mas ele cria esses 2 ministérios, tá? Trabalho, Indústria e Comércio, 2, Educação e Saúde, tá bem? Foram os 2 ministérios criados. Aí ele vai, tá certo, e cria um rígido controle para os meios de comunicação e para os sindicatos. O que a gente chama isso de rígido controle seria a censura. O que quer dizer isso? Tá, o pessoal, principalmente dos meios de comunicação, televisão e rádio, só poderiam falar sobre determinado assunto, exibir vídeo, tá certo? Exibir filme, mostrar algum artista se fosse determinado por Getúlio Vargas, né? Isso ficaria a cargo de quem? Do ministério que ele criou, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? Por isso que ele controlava tudo. Outra coisa também, tá? Os sindicatos. Mas, professora, por que ele tinha tanta raiva do sindicato? Porque sindicato serve para quê? Para controlar a massa da população, tá? Ou seja, o pobre tá ali trabalhando, né? Porque, vamos dizer assim, professor tem sindicato, médico tem sindicato. Se eu quero resolver alguma coisa, eu vou procurar quem? O sindicato, porque ele é que vai tomar as dores pela minha categoria. Vocês estão entendendo?
Então, todos os trabalhadores, praticamente, eles são associados em sindicatos, porque quando o trabalhador precisa, ele vai lá no sindicato e o sindicato toma as dores pelo trabalhador, tá? Então, isso seria o quê? Seria um problema para o governo de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, ele queria controlar a massa, mas sem fazer com que a massa percebesse que ele estaria controlando. Entenderam direitinho? Para Getúlio Vargas, o importante seria o quê? Seria que a massa ela fosse controlada, mas que não percebesse, tá? De que maneira? Tá bem? Dessa seguinte maneira aqui, ó. Então ele vai controlar a massa, vai fazer assim, ele vai botar a rédea na massa, né, na população, né, fazendo com que o sindicato seja controlado pelo Ministério do Trabalho, tá? Não poderia fazer aglomeração, não poderia fazer greve, tá certo? Teria que ser comunicado, ou se tivesse greve seria multado, tá? Mas aí ele faz o seguinte, eu vou fazer com que o povo não perceba que eu tô apertando o cangote dele, tá? Então eu vou amenizar um pouquinho. Ele cria as chamadas leis trabalhistas. Para quê? Para que o povo ele fique felizinho, tá? Fique felizinho. Então, ele cria a regulamentação do trabalho feminino. A mulher começa a poder trabalhar, tá? Aí vai ter também a regulamentação do trabalho infantil, que é a partir daí que a gente tem o menor aprendiz melhorado, tá? Mas antigamente, por que melhorado? Porque a gente pode, o menino pode trabalhar, né, a partir dos 14, dos 16 anos, mas com aquela historinha, só pode trabalhar 4 horas e aí ele tem que estudar, tem que tirar nota boa, né? Antigamente essa idade caía menos, tá? Então podia ser 12 horas, 12 horas não, 12 anos, tá bem? Então era o chamado trabalho infantil e não tinha, vamos dizer, essa participação da escola. O menino, a criança poderia ser explorada, tá? Aí a gente tem a regulamentação, né? Podia trabalhar a mulher e podia trabalhar a criança. A criança ela ganhava bem menos do que a mulher, tá? Vamos deixar bem claro isso. A gente também vai ter o descanso semanal remunerado. Isso eu quero dizer o quê? Tá? Se eu trabalho numa padaria, eu trabalho de segunda a sábado. Então eu posso escolher um dia na semana, tá? Para ter folga. Tá certo? Eu tenho que trabalhar de segunda a sábado, mas eu folgo na segunda, eu folgo na terça. Essa terça, quando eu estiver folgando, essa segunda que eu estiver folgando, eu vou receber normal, tá? Eu vou receber o salário inteiro, não vai ser descontado porque eu recebi folga, tá certo? Eu vou ter as férias remuneradas, ou seja, eu tô de férias em casa, mas eu tô recebendo. Tá? Antigamente não era assim, entrou de férias, você não recebia, era por isso que antigamente o pessoal não queria tirar férias, ficava trabalhando direto e aí corria o risco de ficar doente com facilidade. Por quê? Porque não podia parar de trabalhar, porque não recebia quando ficava de férias, tá? E a jornada de trabalho ela foi reduzida para 8 horas, antigamente se trabalhava 14 horas por dia. Tá? Então aí ele reduziu, vamos trabalhar somente 8, 4 de manhã e 4 de tarde. Tá bem? É por isso que a gente tem até o professor, né? Ele tem esse horário, né? De 4 horas da manhã, a gente tem um turno para dar aula de manhã e tem um turno para dar aula à tarde, tá? Mas essa questãozinha aqui, ó, ele criou essas leis trabalhistas para botar meio que cabeça na população. E aí, veja bem, tá? A população achou isso o quê? Maravilhoso, tá bem? Principalmente o trabalhador, vai ter férias remuneradas, vai ter folga remunerada e vai trabalhar menos, foi uma forma ou não de controlar a população. Você tá entendendo? Então, é aquela historinha, tá? Que eu tô contando. Ele aperta de um lado, mas solta do outro, tá bem? Eu vou sair da frente um pouquinho para poder vocês ficarem livres para copiar, tá bem? Cheiro!